Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da economia do Canadá. Então vamos começar com um mapa do país. Então podemos ver que ele faz fronteira com os Estados Unidos e também acredito que ele faça fronteira com a Groenlândia, mas tenho que confirmar essa informação. Indo agora para o nosso gráfico, podemos ver a taxa de juros no país. Então vemos que ela vem diminuindo ao longo do tempo. Ficou aí vários anos entre 2% e 0% e atualmente é de 5%. Já nessa imagem nós podemos ver a inflação no país. Então podemos ver que essa inflação nas últimas 2 décadas ficou aí por volta de 0 a 3% ao ano. Já nessa imagem nós vemos o PIB do país. Então podemos ver que ele vem subindo ao longo do tempo. Ali em 2008 houve uma queda e também em 2013, 2014 houve outra queda significativa, assim como também em 2020. Mas podemos ver que é um PIB qual vem aumentando ao longo do tempo. Já nessa imagem nós temos o PIB per capita do país, então podemos ver que ele vem aumentando ao longo do tempo. Ali na década de 90, começo da década de 90, acabou tendo uma forte correção. E também em 2020 houve uma queda forte, fazendo com que o PIB per capita do Canadá não tenha se recuperado desde 2020. Nessa imagem nós vemos o desemprego no Canadá, então podemos ver que ele vem diminuindo ao longo do tempo, principalmente quando nós olhamos ali desde 1982, mas não quando nós olhamos nosso gráfico desde o começo. E podemos ver que atualmente esse desemprego é de 5,8%, o que não é um desemprego tão baixo assim e também não é um desemprego tão alto assim. Nessa imagem nós vemos a dívida do governo canadense em relação ao PIB do país. Podemos ver que essa dívida vem aumentando ao longo do tempo e atualmente é de 107% do PIB, o que é um endividamento alto. Nessa imagem nós vemos a dívida do governo canadense, então podemos ver que ela vem aumentando ao longo do tempo. Nesse gráfico nós vemos as exportações de petróleo feitas pelo Canadá, então podemos ver que ali entre 2011 e 2020 essas exportações estavam mais laterais e a partir de 2020 elas começam a crescer novamente. Nessa imagem nós temos a população canadense, então podemos ver que ali em 1960 ela era de aproximadamente 17 milhões de habitantes e atualmente é de aproximadamente uns 37, 38 milhões de habitantes. Nesse gráfico vemos o gasto do governo canadense, então praticamente todos os anos aumentando. Nessa imagem nós vemos o yield pago pelos títulos do governo canadense com vencimento para daqui a 10 anos. Podemos ver que esses juros vêm diminuindo ao longo do tempo e atualmente é de 3,1% ao ano. Nesse gráfico nós vemos o principal índice acionário canadense. Podemos ver que ele vem aumentando ao longo do tempo, vem se valorizando ao longo do tempo. Já nessa imagem nós vemos a relação entre o dólar canadense e o dólar. E podemos ver que a moeda teve altas e baixas ao longo das décadas, mas se manteve estável. A sua paridade perante o dólar se manteve estável ao longo do tempo. Nesse gráfico nós vemos a balança comercial do país. Então podemos ver que o país entre a década de 70 e 2006 exportou mais do que importou. Já ali entre 2007 até 2020 acabou importando, na maioria das vezes mais do que exportando, e atualmente o país exporta mais do que importa. E o que o Canadá exporta? Ele exporta principalmente petróleo, carros, tratores, caminhões, maquinário, alumínio, madeira, cereais, produtos farmacêuticos, pedras preciosas e também plásticos e derivados. E o que o Canadá importa? Ele importa principalmente maquinário, carros, tratores e caminhões, produtos farmacêuticos, plásticos e derivados, maquinário elétrico, ferro, aço, bebidas, equipamentos para fotografia e assim por diante. E para quem o Canadá exporta? Ele exporta principalmente para os Estados Unidos. Então, 73,4% das exportações do Canadá são destinadas aos Estados Unidos, quase 3/4, o que é um número impressionante, é quase como se o Canadá fosse mais um estado dos Estados Unidos, porque é uma exportação muito grande. Acho que a gente não viu isso em nenhum outro país, uma exportação tão grande, uma dependência tão grande de
outro país. Aí depois dos Estados Unidos nós temos a China, Japão e Reino Unido como maiores parceiros de exportação do Canadá. E de quem que o Canadá importa? Ele importa principalmente dos Estados Unidos, mais de 50% das importações vem dos Estados Unidos, depois da China, Alemanha, México, Japão e Coreia do Sul. Bem pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, um abraço e até o nosso próximo vídeo.